Olá, está no ar o Pauta Aberta. Problemas sexuais podem ocorrer por uma série de fatores, desde físicos até emocionais. Saber a natureza do problema é essencial para definir o tratamento mais indicado. É para falar sobre esse assunto que convidamos Paulo Tessarioli, psicólogo especialista em sexualidade humana pela Faculdade de Medicina do ABC. Queria saber qual é a importância de você falar sobre sexualidade em casa. Então, eu pensaria não só em casa, né? Mas evidentemente que em casa sempre é muito bom, né? Que a conversa comece em casa, né? Mas, a bem da verdade, em todos os locais, né? Principalmente, por exemplo, em locais onde se estuda, né? Em locais onde se ensina, né? Então, isso também é muito importante, né? Então, não só em casa, né? Mas começando em casa sempre é muito melhor. Por quê? Porque as pessoas de casa são pessoas que têm um vínculo afetivo, né, com aquelas pessoas que estão ali convivendo, né, então por conta disso a conversa é sempre melhor. Mas, a bem da verdade, como eu te falei, eu acredito, né, que em todos os lugares, principalmente em instituições de ensino, né, é muito interessante que se fale sobre sexualidade. Agora, doutor, boa parte dos homens tem uma certa dificuldade de falar sobre sexualidade, né? Como é que o senhor indicaria uma certa postura dos homens em falar sobre isso? Então, não só homens, mulheres também. Quando o assunto é sexualidade, ele se torna difícil de se falar muitas vezes, porque a sexualidade ela faz com que a gente se remeta, né, a nós mesmos, né? Então, quando a gente vai falar de sexualidade, a gente está falando da gente. Então, por essa razão que há uma certa dificuldade. Como eu falei, homens, né, e mulheres também têm essa dificuldade. E aí, os homens têm mais dificuldade, talvez, porque homens, a gente sabe que de um modo geral, né, evidentemente estou falando, todos eles acham que sabem muito sobre sexualidade, ou pelo menos se vende essa imagem do homem, né, como sendo detentor de um conhecimento que ele provavelmente tem, que a mulher não tem, e por conta disso, né, quando ele vai falar de sexualidade, até nesse sentido, acho que fica mais pesado para ele do que para as mulheres, né? As mulheres falam mais sobre sexualidade desde que são pequenas, né? Conversam entre elas, né? Falam de namorados, né? Falam de outras coisas até que é muito corrente em banheiros de mulheres, por exemplo. Os papos são sempre bem diferenciados, né, em termos de relacionamentos, né? As mulheres falam mais livremente sobre esse assunto. Agora, doutor, como é que funciona a terapia sexual? Tem varia de caso para caso? Tá, acho que primeiro ponto seria interessante explicar o que é a terapia sexual, né? Antes até de falar como que a gente trabalha no consultório da terapia sexual. Essa pergunta é muito interessante porque as pessoas não sabem muito bem o que é a terapia sexual, né? Então a terapia sexual ela surgiu para tratar, a princípio, né, dos problemas sexuais, como você começou logo no início do programa, né? E esses problemas sexuais, eles não são doenças. Então isso também é muito importante que se diga, né? Esses problemas sexuais geralmente são disfunções sexuais. Como o próprio nome diz, né, disfunção significa que a função sexual ela está prejudicada. Então é nesse sentido que surgiu a terapia sexual. Terapia em grego significa ajuda, né? Então é uma ajuda profissional voltada para a área da sexualidade. Agora, doutor, quando é que um casal ele deve começar a procurar uma terapia? Existe alguma hora certa? Então, geralmente, Guilherme, os problemas sexuais eles acabam interferindo em várias áreas da vida, né? Então, muitas vezes não é só no relacionamento afetivo do casal. Muitas vezes interfere, por exemplo, no trabalho, no relacionamento com familiares, né? No relacionamento do dia a dia mesmo, né? Então, a pessoa percebendo esse tipo de dificuldade, o ideal é que procure o mais rápido possível. Porque, como eu falei, como a sexualidade se relaciona com todas as áreas da vida, né? Sexo é vida, né? Sexualidade é vida, né? Então, imaginando que isso vai permear todos os campos da vida, apareceu a dificuldade, seria interessante já procurar ajuda. O problema é que as pessoas deixam passar muito tempo para procurar ajuda. E, às vezes, quando vai procurar, muita coisa se perdeu no caminho. Agora, doutor, é verdade ou mito que existem pessoas assexuadas? E como é que você lida nesse caso? Tem algum remédio, algum tipo de tratamento? Ou é só um tratamento psicológico que é feito ali na hora? Então, o termo em si ele é erroneamente usado, né? Então, assexuado ninguém é, né? Até porque nós temos a capacidade de nos reproduzirmos sexualmente, né? Então, todos nós somos seres sexuados, queiramos ou não, né? É que a sexualidade ela é um direito.
né? Todos nós temos o direito de exercê-la, né? E exercer a sexualidade não significa só fazer sexo. Isso que também as pessoas muitas vezes não entendem. Sexualidade, por exemplo, é a forma como você cuida de você, é a forma como você cuida do seu corpo, é a forma como você se relaciona, por exemplo, se você é homem, né, no caso, nós aqui somos dois homens, né, como que nós nos relacionamos com as mulheres, né? Então tudo isso é sexualidade, né? Então seres assexuados é quase que impossível da gente compreender isso, né? Porque todos nós somos seres sexuados. Agora, é um direito, como eu falei, volto a insistir nisso, é um direito você exercer a sua sexualidade do ponto de vista da relação sexual ou não, né? Tem muitas pessoas que optam em não fazer sexo, por exemplo. Isso não os torna assexuados, né? É, de novo, uma opção. É verdade o mito que o anticoncepcional ele tira a libido das mulheres também? Hoje nós temos muitas medicações e medicações mais atuais acabam não mexendo com o desejo sexual. Mas, a bem da verdade, como existem muitas medicações no mercado, há ainda prescrições de medicações antigas, né, ou medicações não tão novas, que essas acabam prejudicando sim o desejo sexual. Se isso acontecer, né, volta no médico, né, a mulher principalmente, volta no médico, relata esse tipo de observação, troca o anticoncepcional, ou seja, não precisa parar de tomar por causa disso. Nós também sabemos que muitos casais reclamam que a rotina do casamento atrapalha no sexo. Como é que a terapia sexual pode ajudar nesse caso? Então, esse é um mito também, né? Porque não é a rotina que atrapalha, né? Na verdade, né, se a gente for parar para pensar, rotina, a gente sempre tem uma rotina, né? Não importa qual seja. A rotina, por exemplo, de estudar, a rotina, por exemplo, de fazer exercícios físicos, né? A rotina, por exemplo, de viver. Se a gente encara aquilo como rotina, né? Não sei se a gente consegue muitas coisas com isso. Mas a terapia sexual pode ajudar no sentido de oferecer ao casal um repertório sexual que talvez ele não tivesse antes da procura pela ajuda. Da ajuda, no caso, da terapia sexual. Então, a terapia sexual pode fornecer um repertório sexual, ou seja, pode fornecer uma espécie de um modelo, né, por onde o casal pode transitar para que ele consiga, né, esse casal consiga desfrutar da sua sexualidade da melhor forma possível para aquele casal. Cada casal vai desfrutar do seu modo. Agora, doutor, sobre sexualidade infantil, a gente sabe que hoje na televisão não é raro a gente ver cenas de sexo. Isso pode ser uma forma de influenciar na sexualidade da criança no futuro? Veja, Guilherme, não é uma questão de censura, né? Porque a gente demorou tanto para conquistar o direito a ter essa liberdade que nós temos para falar de sexualidade hoje, né? Então não é uma questão de censura, mas um cuidado, sim, que os pais devem ter, né? Os pais e os educadores, de modo geral, quando as crianças estão diante de um aparelho de televisão. Porque, sem dúvida nenhuma, que a programação ela não é muito adequada a crianças. E eu falo crianças desde a faixa etária, da menor faixa etária que você possa imaginar, que já assiste televisão, até o final da infância, antes do começo da puberdade, que é por volta de uns 10 anos, 10 a 11 anos no caso dos meninos, né, das meninas, e no caso de 12 a 13 anos no caso dos meninos. Então, sem dúvida nenhuma que há uma inadequação muito grande aí com relação à programação, o conteúdo, a forma como eles trabalham, né? Então, geralmente exploram a sexualidade porque isso traz audiência. Então tem que tomar esse cuidado sim, porque a televisão não é tão inofensiva como se supunha antigamente, né? Ela acaba interferindo sim. As pessoas que têm fantasias sexuais e elas não conseguem chegar ao parceiro para poder falar, olha, eu tenho esse tipo de fantasia, qual é a orientação que o senhor dá nessa fase do relacionamento? Então, se não existe o diálogo, ou seja, se não existe um diálogo sobre sexualidade, se o casal não conversa sobre sexualidade, fica muito difícil, de repente, num dado momento ali da relação, né, surgir o assunto fantasia sexual. Vai assustar, né? Vai assustar, por exemplo, ou aquele que está propondo vai ficar extremamente mal quando propor, né? Depois que falar que vai sentir o peso, né? Ou aquele que está ouvindo, né? Ou aquela que está ouvindo vai ficar extremamente sem graça também com a situação, né? Então, volto a insistir na questão do diálogo, né? Tendo um diálogo, tendo construído um canal de comunicação onde o assunto é sexualidade, tudo fica mais fácil. Qual que é a sua maior dificuldade quando você lida com homossexuais? A maior dificuldade, Guilherme, muitas vezes, a maior dificuldade é em tentar ajudar essa pessoa a entender, né, que não tem o que fazer.
Não tem o que fazer, quando eu falo é no sentido assim, não tem cura, né? Como existem alguns colegas que inclusive propõem isso, colegas não meus, né? Ainda bem que não são meus. Então, assim, existem pessoas que se dizem psicólogos, né? E eu falo se dizem porque, na verdade, um psicólogo não poderia propor isso. O próprio Conselho Federal de Psicologia, aqui no Brasil, eles têm algumas normas, né, e algumas deliberações que proíbem os psicólogos de tratarem a homossexualidade nesse nível. Então, acho que a pior dificuldade nossa é no sentido de tentar ajudar o cliente, né, a compreender que essa dificuldade ela existe por uma questão social, mas que não é uma doença, ou seja, não dá para se tratar, não dá para reverter, né? Que também tem muitas pessoas que acham que é possível reverter, enfim. Ainda em cima disso, e no caso daquelas pessoas que são sexualmente compulsivas, aí sim existe um tratamento adequado? Sim, porque aí se trata como toda e qualquer compulsão. Então, compulsão por bebida, compulsão por drogas, né? Compulsão por jogos de azar, enfim. Se trata da mesma forma. É um problema, sim. Compulsão sexual, sim, é um problema. É quase como se fosse tratada como se fosse uma doença, né? Então, sim, sem dúvida nenhuma, a compulsão sexual ela tem um tratamento diferenciado no consultório. Agora, os medicamentos para disfunção erétil, eles modificaram o panorama sexual no mundo, doutor? Muito, muito. Por demais. Porque daí a gente volta naquela sua pergunta da dificuldade dos homens, né, em falar de sexualidade. Muitos homens, quando sentiam essa dificuldade, é porque já estavam passando por problemas sexuais. Então, o fato de surgir, né, essas medicações, né, esses medicamentos, né, ligados à sexualidade para os homens, fez com que os homens também percebessem que havia essa possibilidade de conversar sobre sexualidade com os seus médicos. Então, hoje, os médicos, muitas vezes, conversam com seus pacientes, no caso, os médicos homens, né? Conversam com seus pacientes homens, ou até mesmo as médicas, né? Conversam com seus pacientes homens sobre dificuldades sexuais. Coisas que antes, né, os homens não eram nem questionados sobre isso. Então, não se sentiam à vontade para falar disso. Então, mudou, sem dúvida nenhuma, o panorama. Inclusive, né, o panorama que eu falo de idade, né? Então, também, homens mais velhos, né, que tinham dificuldades sexuais, não por conta da idade, mas por conta de outros problemas de saúde, né, acabaram se beneficiando muito com esses medicamentos. Obrigado, Paulo. O Pauta Aberta vai para um rápido intervalo e confirma uma nova entrevista depois dos comerciais. Olá! No programa de hoje vamos falar sobre as salas de cinemas, que encontramos pelos bairros e que muitas vezes exibem filmes do circuito alternativo. A primeira sala para a projeção de filmes na cidade de São Paulo surgiu em 1907, com o nome de Bijou Palace, localizada na rua São João. A partir daí surgiram inúmeras salas, principalmente nos bairros do centro. E para falar mais sobre este assunto, está conosco o Rodrigo Matias, responsável pelos patrocínios do Cine Sabesp. Olá, Rodrigo. Obrigada pela presença. Olá, Cristina. Eu que agradeço. Rodrigo, nos conte um pouco mais sobre como é o seu trabalho de patrocínio no Cine Sabesp. Então, eu sou responsável pelo patrocínio cultural da Sabesp. Eu que acompanho. Para quem não sabe, a Sabesp é a maior patrocinadora do cinema paulista e a terceira no Brasil. E esse apoio ao cinema é feito via Lei de Incentivo à Cultura, incentivo ao audiovisual. E desse patrocínio foi que originou o patrocínio da sala do Cine Sabesp, que a gente está há 6 meses nesse patrocínio e muito feliz desde o início. Aí foi uma parceria que deu certo. Legal, Rodrigo. E o que representava antigamente, quando veio para São Paulo as salas de cinema, para a sociedade? Como era vista essa sala de cinema? Como eram as redes sociais que participavam disso? E qual é o significado social e cultural da vinda do cinema para São Paulo? Bom, antigamente o cinema era uma das poucas alternativas de entretenimento. Então as salas elas tinham salas enormes, o número de assentos era muito maior do que hoje, né? Hoje a disputa é
desleal, né? O entretenimento hoje em dia é difícil e tem outras opções. Então hoje o cinema ele toma tem uma outra característica, e as salas de rua elas acabam assim, sobrevivendo a essa avalanche de entretenimento que tem, que é shoppings e etc. E a questão das grandes empresas, como a Sabesp, patrocinarem essas salas de cinema? Será que enquanto estiver esse patrocínio elas vão continuar funcionando e quando não existir mais deixariam de funcionar? Olha, eu vejo como uma alternativa, porque o patrocínio dessa sala do Cine Sabesp, que antes era Cinema da Vila, a sala ia fechar também como Belas Artes. Então, foi uma alternativa e uma alternativa interessante, porque a Sabesp ela conseguiu atrelar o apoio que ela já faz ao cinema, à produção cinematográfica, né, e a uma sala que é a exibição do filme. Então, assim, eu acho uma alternativa assim viável que as empresas elas assim se mobilizem para salvar esse cinema de rua, porque é uma sala bem diferente das de shopping, porque você não tem toda a infraestrutura de um shopping, então é uma sala na rua, é uma sala da comunidade, da sociedade, então tem um outro perfil. Então a empresa patrocinando esse tipo de sala, ela consegue salvar sem ter que interferir na programação, é claro. Tá certo. Já que você tocou no assunto do perfil, qual é o perfil de um telespectador lá do Cine Sabesp, né? Ele vai até o cinema e qual é a tua faixa etária, a média de perfil de idade que frequenta essa sala? Então, a programação do Cine Sabesp, ela desde quando foi Sala Wall, 2000, 2001, ela é feita pela mesma empresa, então ela tem o mesmo estilo desde essa época. São filmes de arte, filmes de festivais, são filmes que têm um público específico, que é o público consumidor desse mercado de arte. E por ser uma sala aconchegante, uma sala de fácil acesso, por incrível que pareça, ela também tem um perfil de terceira idade. Tem muita terceira idade que frequenta essa sala como a sala própria, assim, como se fossem donos da sala. Isso é muito interessante e é um perfil dos frequentadores do bairro, né? Existem os shoppings também, que hoje em dia contam com cinemas monumentais, com várias salas, salas premium. Como que os cinemas de rua fazem para driblar essa concorrência que vem de frente? Então, uma das alternativas é você trabalhar com filmes de arte, filme premiado em festival, que assim, é um filme de um público específico, né? Então a alternativa é essa, você trabalhar um público, tem uma característica meio de cineclube, né? Então é uma alternativa. E assim, o patrocínio é interessante porque o patrocinador ele pode usar a sala também não só como o cinema, ele pode usar a sala com um filme, um debate, ele pode usar a sala para uma palestra, assim, o nosso patrocínio ele é muito flexível e é interessante, porque segunda e terça e quinta são dias que você não tem um público muito grande. Então, assim, o patrocínio ele salva esse tipo de situação para o cinema de rua, né? Quarta-feira e o final de semana é mais tranquilo. E você falou sobre a programação. Como é feita a programação do Cine Sabesp? Tem um negócio interessante que eu sempre falo sobre a programação, porque no nosso contrato, no nosso trato de patrocínio, a gente conversou com o exibidor. A Sabesp não se mexe na programação e o exibidor também não se mete na conta d'água, cada um na sua. E é uma forma de, assim, claro que o know-how é do exibidor, do administrador da sala. E a Sabesp que é mais que tenha essa alternativa de qualidade de vida para a população, mais uma opção cultural, que quando você fecha uma sala, você fecha uma porta para a comunidade. E isso é triste, né? Nós sabemos que o projeto da Sabesp, existe um projeto para quem tem sede de cultura, né? Isso. E como funciona esse projeto? Nos conte um pouco de como ele nasceu, como ele é divulgado. Então, a Sabesp, por ser uma empresa estatal, a gestão de patrocínios culturais, de investimento cultural, é feito pela Secretaria da Cultura. E ela nunca teve acesso às produtoras, aos produtores,
E esse programa Sabesp para quem tem sede de cultura foi uma forma de aproximar a empresa do patrocinado, do produtor, visando o público de relacionamento, o público de interesse da companhia, que é tanto o público interno como o público externo. Então, esse programa ele veio para juntar produção, a empresa e o público. Então, é um trabalho de relacionamento, né? O Sede de Cultura, que tem desde sessões para funcionários de final de semana, sessões de cinema, gratuidade em museus, tem visita ao set de filmagem. Então, é todo um trabalho voltado para o público interno, no intuito de divulgar esse apoio ao cinema, de desmistificar um pouco o cinema e o espectador. Então, é assim, um trabalho muito legal, que desse trabalho que a gente chegou ao Cine Sabesp, porque nessas de procurar uma sessão, uma sala de cinema para o público interno, para passar um filme patrocinado pela Sabesp, a gente tinha que pedir para o Cine Sesc, Espaço Unibanco e outras salas. Então foi dessa ação que surgiu a ideia da gente ter a nossa própria sala, né? Então, por isso que assim, o programa Sabesp para quem tem sede de cultura foi um programa assim, muito feliz e que assim, o Cine Sabesp veio complementar, né? E o que uma produtora de cinema precisa para conseguir um patrocínio com a Sabesp? Bom, primeiro, assim, a Sabesp ela participa do Programa de Fomento ao Cinema Paulista, que é um programa da Secretaria da Cultura. Esse programa é um edital que ele tem início no meio do ano e as produtoras elas se inscrevem nesse edital via o site da Secretaria da Cultura. Pré-requisito tem que ser o diretor, tem que ter moradia no estado de São Paulo e a produtora também, porque é uma forma de você fomentar a produção aqui em São Paulo. É um programa que a Sabesp participa desde 2005 e ela é a maior patrocinadora, né? Ao que você atribui o fato dos cinemas de rua não conseguirem sobreviver sem um patrocínio, como aconteceu com o Cine Belas Artes? Olha, Cristina, o caso do Belas Artes foi triste, né? Porque a gente acompanhou a mobilização, as pessoas, o abaixo-assinado. É difícil hoje em dia, porque assim, são poucas empresas que pensam talvez como a Sabesp nessa importante causa de salvar um cinema de rua, né? Por mais que o administrador do Belas Artes tinha um patrocinador, tinha como cumprir com o acordo anterior, mas o proprietário da sala, o proprietário do cinema, estava preocupado com outras propostas, então isso foi uma pena. Então, nesse caso do Belas Artes mesmo, foi por conta de que o proprietário do cinema, o proprietário do prédio, né, não estava interessado em entretenimento e sim tinha uma outra proposta. Mas pelo que eu sei, o Belas Artes ele tem uma proposta do Belas Artes ele renascer num outro endereço, né? Essa cultura de cinema de rua do Belas Artes, ela renascer num outro endereço, que assim, eu torço para que dê certo, né? A gente não pode acabar com esse entretenimento para a comunidade, a gente não pode acabar com essa proposta que é tão boa do cinema de arte para a comunidade, né? Em relação ao seu trabalho, né, lá dentro da produção do patrocínio, como é o seu trabalho no seu dia a dia? Como você atua lá para desenvolver esses patrocínios? Olha, é bem legal porque é bem diferente. Você está uma hora conversando com um administrador de um museu, outra hora de uma produtora de um filme, outra hora com um projeto esportivo também, porque agora tem a lei de incentivo ao esporte. Então é bem interessante, mas o que eu faço lá na Sabesp? Eu acompanho a produção, acompanho o projeto, acompanho a exposição da marca, da empresa, se está adequada, se está no padrão que a empresa exige. Eu cobro as contrapartidas para o funcionário, porque, por exemplo, no Cine Sabesp o funcionário paga meia entrada, que é um benefício para a empresa também, porque não adianta também só manter a sala e você não ter um benefício para o teu público de relacionamento, que é, no caso, o público interno, né? O legal é que não tem uma rotina, não é sempre a mesma coisa, cada hora você está tratando de um tema diferente. Bom, Rodrigo, gostaria muito de agradecer a sua participação aqui no Pauta Aberta de hoje
E você gostaria de fazer algum comentário final? Olha, eu que agradeço e, assim, como comentário final, eu queria dizer que esse patrocínio do Cine Sabesp, esse tipo de patrocínio, ele garante com que essa sala ela não feche. Por 3 anos, a gente não vai ter o problema que teve no Cine Belas Artes. Então, é um patrocínio que garante as contas, o IPTU, o salário dos funcionários. Não é um grande patrocínio, mas ele tem essa garantia. Então, faz com que a sala não dependa do público, não dependa dos frequentadores. Então, é uma forma de você salvar a sala de rua, né, o cinema de rua. Então, assim, eu espero que outras empresas tenham essa mesma iniciativa, porque uma sala de cinema é uma porta de cultura para a comunidade. Bom, Pauta Aberta termina aqui. Obrigada pela sua companhia e até o próximo programa.